Bom, então, só para relembrar aqui, né, para os ouvintes que não estão presentes na aula, essa na verdade seria a aula número 5, né? Mas só para relembrar quem está assistindo o curso de longe, as aulas 1 e 2 não foram gravadas. Aí, a aula 3, cronologicamente, a aula 3 foi a aula de gravação das aulas 1 e 2. Aí, cronologicamente, a aula 4 foi o seminário da semana passada, o seminário de compensação de defeitos do Carlos Arro. Então, cronologicamente, hoje seria a aula 5. Mas então, vamos colocar em termos práticos, vamos fazer a cronologia de quando começou a gravar. Então, desde quando começou a gravar, hoje seria a aula 3, porque a primeira aula foi a condensação das duas, a aula 2 foi o seminário do Carlos Arro, e a aula 3 é a aula de hoje. Vamos fazer assim, que ninguém se perde. Então, está tudo certo. Então, a gente trabalhou, né? Lembrando aqui, a ação clássica, né? Dos modelos sigma não lineares. Então, só para relembrar aqui. Eu ainda não falei, depois eu vou falar sobre modelos sigma com coordenadas complexas, porque isso vai ser muito importante na supergravidade. Na supergravidade, como a gente vai ver já daqui a pouco, provavelmente não na aula de hoje, mas na aula da semana que vem, se a gente quiser colocar campos escalares, acoplar escalares com a supergravidade, quer dizer, acoplar escalares com o graviton e com o gravitino, mantendo a supersimetria local, os escalares, eles têm sempre que se colocar no modelo sigma. Você não pode acoplar escalares soltos, que nem Clyde Morgan. Tem que ser o setor de escalares na supergravidade é sempre um modelo sigma não linear e complexo. Ele vai ser aquelas chamadas variedades de Keller. São variedades complexas. Então, por enquanto, nós estamos considerando aqui modelos sigma reais, né? As variáveis, assim, as variedades são variedades genéricas, variedades riemannianas genéricas, sem nenhuma imposição de que a gente tem uma estrutura complexa. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva. Aqui também pode ser D dimensões. A gente está fazendo um modelo sigma em geral, em D dimensões espaço-temporais, e aí nós colocamos aqui, né, a métrica, e aqui a métrica que define o termo cinético. Depois nós vamos falar também dos modelos sigma associados aos chamados termos de verso mínimo, porque a gente pode, né, se quiser, né, a gente pode acoplar esse setor aqui, MI, a gente pode acoplar esse termo GJ aqui também, a alguma coisa que seja antissimétrica. Então a gente vai ver que quando a gente introduzir um objeto de natureza antissimétrica, a gente vai aparecer torção no modelo sigma. Então, por enquanto, né, esse aqui é o chamado modelo sigma usual. Depois nós vamos, numa próxima aula, introduzir o chamado termo de verso mínimo, o modelo sigma, o termo de verso mínimo, acrescentando aqui um objeto que é antissimétrico. E aí, com esse objeto antissimétrico, o modelo sigma naturalmente vai ter torção. Porque, por enquanto, nós não falamos de torção no modelo sigma. Né? Esqueci de colocar uma coisa que eu queria falar hoje também, que é a introdução de Fermat. Acoplamento com Fermat. Bom, então essa reação a gente já trabalhou, a gente viu a equação de movimento, já discutiu que tem um Young-Mills aqui dentro, a gente já viu então que dentro dessa equação, a equação de movimento do modelo sigma pode ser colocada dessa forma. Oi? Os índices derivados não, está errado. Obrigado. Corrigindo. Então, modelo sigma, né, a gente viu que as equações de Euler-Lagrange assumiam essa forma aqui, né, onde esse objeto aqui era, na verdade, o Mi mais um ami de Φ, obviamente, né, uma espécie de campo de Young-Mills composto. E aí essa
equação aqui é para ser entendida nesse sentido, né? D'Alembert φ mais gama I J kappa J, você faz o papel ali, né? Aqui, kappa igual a zero. Então nós temos visto que esse objeto aqui se comporta como um campo de Young-Mills. Mas não é isso que significa o gauging do modelo Sigma. Quando a gente fala de um gauging do modelo Sigma, nós vamos falar aqui no curso de supergravidade também de versão de gaugeadas, né? Gauging version, versões de gauge da supergravidade vão significar que o modelo Sigma sofreu gauge. Mas isso aqui não é o gauge do modelo Sigma. Isso aqui é um campo de gauge composto a partir do próprio modelo Sigma que existe aqui. E essa derivada covariante, nós mostramos que a conexão de Cristóforo, para nós também, vamos chamar a atenção, que essa conexão é a de Cristóforo, não é a conexão com torção. Nós vamos ver na próxima aula que a introdução de torção no modelo Sigma não linear vem de um termo novo acrescentado à ação, que é o chamado termo de verso unino. Então, essa conexão aqui é a conexão de Cristóforo mesmo, da variedade alvo, do modelo Sigma, e isso aqui faz, devido às transformações sobre diffeomorfismos dessa conexão, esse objeto como um todo se transforma como um campo de Young-Mills associado ao grupo SON, que é o grupo do espaço tangente dessa variedade riemanniana n-dimensional. Então, estou supondo que aqui é uma variedade de dimensão n, esse IJ vamos de 1 até n. Qual é a outra? Tudo bem? Esse I, tudo bem. Esse IJ vamos de 1 até n. E nós temos um grupo SON, né, que está associado a esse campo de Young-Mills aqui. Então, esse campo de Young-Mills, como a gente já discutiu nas aulas passadas, não é o campo de Young-Mills que vai estar associado ao gauge do modelo Sigma. O gauge do modelo Sigma ele vai virar através de uma outra simetria, que é a simetria das isometrias. Né? Então, vamos começar com as isometrias globais. Vamos ver que essa ação tem além do diffeomorfismo, né, tem também uma simetria sobre isometrias locais. E é isso que vai definir um novo possível gauge. Esse campo de gauge que vive dentro do modelo Sigma é um campo de gauge composto. Então, a gente já comentou sobre isso, sobre o mecanismo desses campos compostos, conexão aqueles trabalhos de CDM, geração de massa, né, aquele estudo de Beck, dada, e que apareceu depois na supergravidade estendida. Então, basicamente, a gente chegou a esse ponto. Tá? Então, vamos chamar a atenção. Então, também, então, na próxima aula eu vou deixar na agendinha aqui, para a gente introduzir o termo de verso unino, e aí o termo de verso unino vai corrigir essa conexão com um termo de torção. Eu costumo, não coloquei na aula passada, mas eu costumo colocar aqui um diacríticozinho, tipo um zero, gama zero. Esse gama zero aqui é para indicar a conexão sem torção. É a conexão afim de Cristóforo mesmo. Então, esse gama zero aqui designa, né, a conexão afim sem torção. Como a gente já tinha, né, nas aulas anteriores discutido que a gente estava trabalhando só com a parte simétrica. Né? Então, assim, é a conexão de Cristóforo, a conexão afim sem torção. É a famosa conexão de Cristóforo. Depois, na aula que vem, a gente vai trabalhar o termo de verso unino e é possível e o significado dele. Né? Então, por enquanto é isso. Então, vamos fazer antes de passar da questão da isometria, vamos fazer uma questão que a gente pode tratar interessantemente, que é a questão dos férmions. Como é que eu coloco férmions no modelo de Sigma não linear? Né? Então, vamos pensar. Esses férmions, só eu quero introduzir férmions. O modelo Sigma ele é feito em campos escalares. Está lá. Ele só tem campos escalares. Numa teoria supersimétrica, que não é o caso aqui, os férmions eles são carregados junto com os escalares. Então nós vamos ver, quando a gente for no outro curso, né, no curso de supergravidade e supersimetria, quando a gente for fazer a versão supersimétrica de modelo de Sigma, a gente vai ver que automaticamente, ao escrever o modelo de Sigma dentro da supersimetria, já sai o termo fermiônico. Então não precisa introduzir férmions à mão. Eles já estão naturalmente encaixados, né, no cenário supersimétrico. A questão aqui agora é a introdução de férmions.
Então, nós não temos uma supersimetria que nos traz os férmions como parceiros, né? Então, introdução de férmions. Então, para nós, esses férmions vão ter que ser tirados à mão, vão ter que ser introduzidos à mão, porque nós estamos sem supersimetria. Então, como é que eu busco esses férmions? Então, eu tenho um espaço-tempo. Nós estamos supondo que nós estamos trabalhando com um espaço-tempo de dimensão 4. Vamos supor que ele está um espaço de um hipótese quadridimensional mesmo. Mas, claro, se eu tiver em N dimensões, em D dimensões de espaço temporário, eu também posso introduzir férmions, né, pelo grupo de Lorentz, naquela dimensão SO1, D menos 1. Mas vamos ter que a gente tem 4 dimensões e vamos introduzir férmions. Então, esses férmions aqui, eles vão carregar um índice alfa, que é o índice fermiônico. O índice de componente então, alfa é o índice, né, vamos dizer, da representação fermiônica do grupo de Lorentz. Então seria alfa é um índice de meio, 0 mais 0,5. Vamos dizer que eu esteja lidando com um estrutor de Dirac ou de Majorana. Poderia ser vários também. Então esse alfa aqui é o índice da representação fermiônica. Então, em princípio, é o índice que vai de 1 até 4. E aonde é que eu poderia colocar a informação de que esse férmion está ligado ao modelo de sigma? O modelo de sigma não linear, ele tem esses índices aqui. Então, esses índices aqui são os índices coordenados, né, do modelo de sigma não linear. E, vamos dizer, que informação eu tenho? Eu tenho a isotropia, quer dizer, eu tenho os geomeorfismos, aí eu posso fazer transformações de geomeorfismo. E eu sei, né, nós sabemos que quando a gente faz uma transformação de geomeorfismo, né, os nossos campos, né, sofrem, na verdade, uma transformação geral de coordenadas, é o que eu estou fazendo na verdade, e a gente já sabia que a derivada do campo, né, o dmi-φ, ele se transforma como um verdadeiro vetor, né? Um verdadeiro tensor de rank 1, vetor. Pela regra da cadeia, então isso aqui é a mesma coisa de dφ' aí, dφj, dμij. Então, esse objeto, ele se transforma como se fosse um vetor, né? Tem a característica típica, tensorial típica, que caracteriza, né, esse objeto como um vetor, né, esse espaço alvo no modelo sigma, com essa transformação aqui, tipo transformação geral de coordenadas. Então, meu férmion, ele está completamente fora, ele está no espaço-tempo, ele tem que, de alguma maneira, carregar algum número quântico, ele tem que ter alguma carga, né, ligada a esse grupo do modelo sigma. Então, esse objeto aqui, tem esse jacobiano aqui, é o que dá o caráter, né, tensorial, o caráter de covariância aos objetos. Posso ter um tensor de rank 2, a métrica, por exemplo, se transforma com 2 jacobianos, então a gente sabe como as coisas funcionam. Então, a estratégia que a gente segue aqui, para eu introduzir o férmion, nós fazemos da seguinte maneira. Nós dizemos que os férmions, claro, eles vão trazer o índice fermiônico do espaço-tempo. Então, esse índice está no espaço-tempo. Então, são férmions do espaço-tempo. Porém, eu introduzo aqui um n-plate férmions. Esse I aqui vai de 1 até, vamos dizer, n maiúsculo. Vamos dizer que esse n grande seja a dimensão do espaço-alvo. Eu tenho um modelo sigma, um espaço riemanniano, dimensão n, a métrica é G e J, e essas aqui são as coordenadas, né? Um sistema de coordenadas local que eu introduzo na variedade, coordenadas que vão de 1 a n. Então eu vou trazer esse mesmo índice n para os férmions. Então eu vou dizer, meus férmions, eles agora têm esse número quântico que os liga ao grupo do modelo sigma. Então esse aqui seria um índice ligado. Então a gente pensaria o seguinte, então o férmion tem dois aspectos, ele tem esse índice no espaço-tempo e esse índice aqui que vai caracterizar os férmions como sendo uma representação vetorial do grupo de isomorfismos, né, dos isomorfismos do modelo sigma. Então nós introduzimos esses férmions
dizendo que, ao fazer uma transformação de diffeomorfismo, ele se transforma desse modo aqui. Ele se transforma da mesma forma que o DIF-J. E aqui eu coloco um psi alfa J. Então, nós propomos os férmions como sendo objetos. Então, esse índice aqui, quer dizer, essa transformação aqui, caracteriza o objeto como um vetor. Então, os férmions, eles têm um índice, que é um índice vetorial. Eles se transformam como vetores da variedade do modelo sigma. Eles são férmions com respeito ao espaço-tempo. Mas do ponto de vista do modelo sigma, do espaço interno, né, em cima do qual eu defino o modelo sigma, eles se transformam como se fossem vetores desse espaço. Então, o férmion, né, ele tem essa característica, quer dizer, eu imponho essa condição para poder trazer, quer dizer, eu estou dizendo, eu tenho um n-plete de férmions do espaço-tempo, quer dizer, quem dá a característica fermiônica é o espaço-tempo. Eu sei que ele é férmion, porque se eu fizer uma rotação de 2π no espaço-tempo, ele vai em menos ele. Ele tem um caráter que está na representação de Dirac, na representação de Dirac, do grupo de Lorentz. Então, isso que o caracteriza como férmion. Aquele índice I caracteriza aquele objeto como sendo um objeto da representação n-dimensional dos isomorfismos. É como na teoria de Salant-Schlein. Eu pego o dublete, né? Eu tenho um dublete de neutrino e elétron, um dublete leve. Esse dublete leve, eles têm, claro, genuinamente o índice alfa da representação esquerorial. Eles têm uma representação meio zero no grupo de Lorentz. Mas, ao mesmo tempo, eles têm um índice I, né, que caracteriza I igual a 1, 2, em vez de ser de 1 até N, vai de 1 até 2. Eu tenho o índice I, que vai de 1 até 2, eles são um dublete de SO2. Então, uma transformação de SO2 relaciona o I e o J, né, quer dizer, o 1 e o 2, através de uma transformação aqui de SO2. Ou se eu estou falando da QCD, né, se eu estou falando da própria teoria eletrofrágil, eu coloco os quartos, né, também, né. Ou se eu pego da QCD, por exemplo, eu coloco os 3 quartos, né, as 3 cores dos quartos. Então, nós pegamos o campo do quarto, ele tem o índice fermiônico, mas ele tem o índice A aqui, que vai de 1 até 3, especificando, né, as 3 cores, as três componentes do triplete de SO3. Então é exatamente essa situação. Só que esse índice I aqui, em vez de ser um índice de um grupo tipo SO3, SO2, ele é um índice I do grupo que faz os diffeomorfismos. Observe o seguinte, aí eu chamo um pouquinho, pré-requisitozinho do nosso curso do semestre passado, de Yang Mills e gravitação quântica, quando nós estudamos a formulação de primeira ordem, né? Estudamos a formulação da gravitação em termos da filmagem, da tetrada, a gente sabe que a tetrada, ela relaciona, né? Tem um espaço curto, né? Ela relaciona os vetores, ela permite passar do espaço, do índice vetorial do espaço de base, né? Do espaço curvo, para o índice vetorial do espaço tangente àquele ponto da variedade. Então, só para lembrar, quando a gente está falando de uma métrica, né, a gente faz estou no espaço curvo. Então, se eu estou no espaço curvo, vou botar aqui um instantinho só, né, a gente pode fazer, faz essa transformação, a métrica se transforma por variante desse modo aqui. Quando você faz uma transformação geral de coordenadas, né, xm, dx'I, dxm, dx'J, GMN. Então, se localmente eu passo de coordenadas curvilíneas para as coordenadas planas, né, da variedade que é tangente, do plano que é tangente à variedade num dado ponto, vamos dizer que eu queira fazer a passagem das coordenadas curvilíneas para uma coordenada, para as coordenadas planas definidas localmente. Então, esse G' vai ser uma métrica tipo plano, vamos dizer assim, vai ser o meta AB, como se eu tivesse um espaço plano tangente. Vou fazer essa transformação. Então, aqui eu vou ter a derivada em relação às coordenadas planas de
coordenadas planas, né, do espaço plano tangente. Então, esse objeto aqui, ou o inverso disso, se eu quiser fazer a transformação inversa, nós temos o G e N, a métrica curva, quer dizer, se eu quiser passar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, por exemplo, né? Então, aqui nós temos dxa, dxn, dxb, dxn, d. Então, aqui eu tenho a métrica plana e aqui eu tenho a métrica nas coordenadas curvilíneas. Então, esse objeto aqui, nós sabemos, esses jacobianos aqui, é o que nós chamamos, né, de mestre básico. Dn, d. Esse índice aqui se refere às coordenadas curvilíneas e esse índice aqui ao espaço plano tangente à variedade em cada ponto. Então, no modelo sigma é a mesma coisa. No modelo sigma não linear, esses φ, eles são coordenadas de um espaço curvo, como a gente falou já em outras aulas, né? Esses φ aí podem ser as coordenadas de uma N esfera. Posso ter um modelo sigma, né, definido em cima de uma N esfera, ou definido em cima de uma variedade que é fora, não importa. Tem uma variedade e define o modelo sigma. Então, nesse espaço, é claro, esse espaço é um espaço curvo, a métrica é G e J. Então, nesse espaço do modelo sigma, a nossa métrica é o G e J. E aí, claro, eu também posso passar dessa métrica curvilínea para a métrica plana. Eu teria algo desse tipo também. Eu teria um E, I, A, E, J, B. Só que a minha variedade do modelo sigma é uma variedade riemanniana. A métrica plana dela não é a métrica de Minkowski, é a métrica euclidiana. Então, aqui eu estou passando como se eu tivesse uma esfera. Eu estou passando das coordenadas cartesianas mesmo, né, para as coordenadas que definem, por exemplo, as coordenadas esféricas que definem, por exemplo, uma N esfera. Então, as filbines aqui, né, ou as tetradas, ou as N-bines nesse caso, essas N-bines fazem a passagem de um índice para outro. Então, os meus férmions, também eu posso pegar o meu férmion psi, I, alfa, e dizer esse férmion aqui vai ser o E, I, alfa. Claro que as filbines dependem de ponto. Nesse caso, as coordenadas dessa variedade não são as coordenadas x do espaço-tempo, são as coordenadas φ, né, que definem as coordenadas dessa variedade de alfa. E aqui, eu teria aqui um A, e aqui eu teria o meu psiA. Então, e aqui eu teria, na verdade, isso aqui seria o psiA. Então, passando. Então, na hora de definir os férmions, o que a gente faz? A gente vai para a variedade curva do modelo sigma, pega a variedade do modelo sigma, pega o espaço tangente, em cada ponto define um espaço tangente plano, que é um espaço n-dimensional euclidiano. Então, esse índice aqui, quem é o grupo de estrutura de um espaço euclidiano n-dimensional? É o SON. Da mesma forma que o SO1, D-1 é o grupo de estrutura de um espaço tipo Minkowski, o grupo SON é o grupo natural das isometrias da métrica, o grupo que deixa invariante a métrica na variedade plana. A métrica na variedade plana é a variedade euclidiana. Quer dizer, eu estou dizendo que o meu modelo sigma não linear ele está definindo uma variedade n-dimensional de característica riemanniana. Então, em cada ponto dessa variedade, localmente, eu posso levar a métrica para a métrica euclidiana plana, tudo 1. Não é métrica, não é uma variedade pseudo-riemanniana, é riemanniana. Então, eu estou colocando que o espaço tangente é um espaço euclidiano com o grupo SON. Então, esse índice aqui é o índice da representação vetorial de SON. É isso que eu estou querendo dizer. Então, meus férmions, aqui nós estamos colocando o índice do espaço de mundo, né? O índice curvo da variedade. Mas, na verdade, os férmions estão definidos aqui. Eu vou para o espaço plano, tangente à variedade, e esse espaço aqui pega o índice vetorial. Eu não estou vendo, o férmion não é definido com respeito a SON. O férmion é definido com respeito a esse espaço aqui. Esse espaço aqui pode ter D dimensões e esse espaço aqui pode ter N dimensões. Então, o férmion é um férmion do espaço D-dimensional, um férmion do espaço-tempo, porém com um índice vetorial associado ao grupo SON
que é o grupo de estrutura da variedade, da variedade alvo do modelo sigma. Está claro? Como é que se diz? Os acessórios que nós estamos introduzindo aí, é isso que é o fermo no modelo sigma nuclear. Isso pode ter importância, isso é pura, vamos dizer, pura geometria? Não. Por exemplo, quem estuda os chamados modelos, né, hadrônicos, quem estuda, por exemplo, as teorias de campo quirais, para descrever física hadrônica, a interação efetiva entre mesons π, por exemplo, né, vai estudar nessa abordagem das teorias quirais, a gente pode pensar que os píons são tipo bósons de Goldstone de uma simetria que foi quebrada espontaneamente. Nós já sabemos no curso precedente que todo o setor longitudinal, todos os bósons de Goldstone, quando eu tenho uma simetria que é quebrada espontaneamente, os bósons de Goldstone, associados àquela espontânea da simetria, eles podem interagir. A interação desses bósons de Goldstone é descrita por um modelo sigma não linear, que a gente estudou lá no ano passado. Então, eu tenho bósons, eu poderia ter aqui, esses objetos aqui podem estar representando bósons de Goldstone, e aí numa física hadrônica, os mesons π interagem, por exemplo, com as ressonâncias bariônicas. Eu poderia querer descrever uma interação entre mesons e bários, por exemplo, próton-nêutron, ou outro tipo de bário de spin 3 meios. Então, como é que eu vou acoplar, né? Quer dizer, o significado de introduzir férmio aí é porque esses férmios podem descrever objetos que vão interagir com os objetos primários do modelo sigma. Então, se esse modelo sigma está descrevendo píons, por exemplo, numa física hadrônica, eu posso ter interação, por exemplo, entre píons e o setor fermiônico dos bários, né? O setor bariônico, fermiônico, que são os bários, né? O setor hadrônico e fermiônico. Então, eu posso associar esses campos fermiônicos a bários e esses campos aqui aos escalares, que são os píons. Então, eu poderia, na verdade, introduzir esses férmios no modelo sigma, eu poderia estar acoplando esses dois setores, mesons com bários, numa descrição que faz parte do que a gente chama de teoria de perturbações quirais, né? Essa teoria de perturbações quirais, ela está associada justamente a essa descrição de bósons de Goldstone. Por exemplo, quando a simetria é quebrada espontaneamente, os bósons de Goldstone, a simetria é global. Os bósons de Goldstone não são absorvidos por ninguém, eles são objetos físicos. Então, esses bósons de Goldstone, eles podem se acoplar e a descrição desses bósons de Goldstone acoplada é dada por um modelo sigma não linear. Se for o mecanismo de Higgs, como a gente viu no semestre passado, os bósons de Goldstone, eles são injetados na parte longitudinal dos campos de gauge, e aí o modelo sigma não linear, no gauge chamado gauge unitário, o modelo sigma não linear vai dar justamente a física do setor longitudinal dos bósons vetoriais macios. Então, quando a gente vai na LHC querer estudar polarização, né, a interação entre Ws e Zs longitudinalmente polarizados, a melhor descrição é através do modelo sigma não linear, porque o setor longitudinal, na verdade, ele roubou os bósons de Goldstone, e os bósons de Goldstone são descritos pelo modelo sigma não linear. Então, a introdução de férmios é interessante, porque botar férmio no modelo sigma não é só uma descrição geométrica, dizer esse índice está aqui, esse índice está lá, é porque a gente vai querer, na verdade, fazer interagir objetos bosônicos com objetos fermiônicos. Então, no modelo sigma, numa descrição dentro da teoria de Salant-Glashstein, eu poderia querer descrever a interação entre Ws carregados e elétrons, por exemplo, né? Elétrons e neutrinos, para olhar o setor de corrente carregada. Então, da supersimetria é muito natural. Por que os férmios aparecem? Naturalmente, o índice da representação vetorial do SOM. No modelo sigma, sem supersimetria, a construção é um pouco mais ad hoc. Eu preciso, então, eu imagino isso. O que eu quero é trazer para os férmios algum número quântico, algum índice de representação ligado ao modelo sigma. Então, eu vejo que o modelo sigma, o índice natural dele é o índice de coordenada, é o índice I, mas esse índice I pode ser trazido, né, para um índice flat da variedade do espaço tangente. E o grupo de estrutura é SOM. Então, na verdade, o férmio ele carrega dois índices. A gente pode dizer dessa forma. A gente introduz os férmios para ele carregar o índice fermiônico do espaço-tempo, que caracteriza como férmio, e o índice A, que na verdade é o índice pertencente à representação
né? Box do SOM. Lembrando, então, quem é esse SOM? Esse SOM está associado à forma lá. Pergunta. Oi. Oi, vai, pode falar. Eu queria pensar o seguinte, quer dizer, o que você está dizendo que o superferno está apresentando eles em conjunto. Isso, em múltiplex. Em conjunto. Né? Esse conjunto pode ser dado pelo INTI, quer dizer, o modelo sigma apresenta não um ferro, mas um conjunto de ferros juntos para ser estudado. E na teoria de gauge normal, você coloca ele também numa representação. Em geral, na representação fundamental. Que também é um conjunto de ferros que você Tá. mostrou no modelo universal. Agora, você quer relacionar o ferro que está no modelo da teoria de gauge com o do modelo sigma. Isso. Agora, quero acoplar, exatamente. O que eu posso fazer? Então, a questão agora é essa. Eu quero acoplar esses términos aqui com esses campos aqui. Quero fazer. Então, a gente vai buscar maneiras e, claro, acoplar isso mantendo que simetria? Mantendo a invariância sobre o diffeomorfismo. Né? Só que é invariante por transformações gerais de coordenadas. Você lembra quando a gente faz transformação de φ para infinínio? Os diffeomorfismos são naturalmente uma invariância dessa ação aqui. Então agora eu vou querer acoplar os términos, né? Eu vou querer fazer esse acoplamento dos φ com os términos. O que a gente tem? Mantendo o quê? Mantendo a simetria de diffeomorfismo. Então, naturalmente, já sabe. O modelo sigma, quais são as entidades geométricas que o meu modelo sigma não linear tem? Então, nós temos a métrica dele. Quer dizer, nós temos a Filbine, nós temos esse objeto aqui, a Filbine e o inverso da Filbine, que na verdade estão ligados à métrica. Na verdade, né? A métrica, como a gente está vendo aqui, né? A métrica é o quadrado da Filbine. Se isso aqui é Filbine, olhando do ponto de vista do produto matricial, se isso aqui é uma matriz M por N, esse produto aqui é E vezes E transposto. Na verdade, é isso aqui. Poderia pensar assim, a métrica, ela é o produto da matriz Filbine, pela tetrada, pela sua transposta. Ou se eu quiser colocar em índices abertos, né? É isso aqui. G, J, E, I, A, E, J, E, L. Na verdade, esses dois índices aqui colidem, né, que é justamente o que está fazendo o produto matricial. Então, a Filbine é um objeto geométrico, ou a métrica. Outra coisa que nós temos, o objeto geométrico, nós temos esse objeto aqui. Gama I, JK. É um objeto que carrega ali em si, JK, será que eu posso juntar o ferro com isso, acoplar o ferro? Outro objeto que nós temos seria a curvatura. Né? R, I, J, A, B. A gente sabe do nosso curso que a curvatura é uma duas-forma valorada do grupo, né, de estrutura. Nesse caso, quer dizer, a minha duas-forma, quer dizer, a minha métrica, eu posso ligar ela com os x flat, ou se eu quiser, posso deixar assim, tensor de Riemann, essa é a propriedade, né? Então a gente pode se ajudar aqui. A gente pode, se quiser. A gente já sabe que o nosso é I, J, K, L. Sabemos, né, que o I, esse objeto aqui é o tensor de Riemann, então esse objeto aqui, para nós, ele fica acima do I, né? Vamos botar assim, deixar assim. Esse aqui é I.
Isso aí, a gente pode construir o nosso tensor de Riemann, e a gente sabe que o nosso tensor de Riemann é um objeto que se transforma tensorialmente, não tem termo de conversão, né? Daqui no tensor de Riemann, a gente sabe que pode construir o tensor de Hit, contraindo esses dois índices, e o tensor de Hit contraindo esses dois índices, a gente pode construir os nossos chamados escalares de curvatura. Então, eu tenho esses objetos aqui, que dependem de φ, porque o gama, se vocês se lembram, né? O gama é função de φ, a conexão a φ, né? Que é o gama zero, né? Tudo isso aqui é função de φ, a φ' é função de φ, a é função de φ é a coordenada do modelo sigma. Então, eu posso tentar introduzir o Fermi, acoplar o Fermi, através desses objetos aí, que tem uma natureza geométrica. Por exemplo, em termo típico de acoplamento, então a gente pode pensar em vários candidatos. Se eu quiser pegar, por exemplo, né, vamos dizer assim, um lagrangiano, faço o acoplamento do modelo sigma com os Fermi. Por exemplo, né, algo que eu poderia escrever seria desse tipo: R, I, J, K, L, Psi, barra, Psi, J, Psi, K, barra, Psi, R, por exemplo, né? Então, isso aqui é um termo que acopla o Fermi. E isso aqui é invariante se eu fizer transformações de diffeomorfismo, porque esse objeto aqui se transforma tensorialmente e o psi também se transforma tensorialmente, ele se transforma na representação, como se fosse um vetor, né, sobre o diffeomorfismo. Então esse termo aqui automaticamente é invariante com o diffeomorfismo. Ou eu poderia, se quisesse, também acoplar o tensor de Hit, pegar algo desse tipo aqui, psi barra, isso J. Ou eu poderia, se quiser, também pegar o escalar de curvatura R, pegar, por exemplo, Psi, I, barrado, Psi. Então, isso aqui é um escalar do ponto de vista do grupo de Lorentz, né? Tudo isso aqui, esse objeto aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, é um escalar. Todos esses objetos aqui, isso aqui é escalar de Lorentz, não tem nada a ver com o setor espaço-tempo está aqui no índice espiral, mas isso aqui é um invariante de Dirac. Isso aqui é um invariante de Lorentz, aqui é um invariante de Lorentz, e esses objetos aqui fazem invariância sobre o diffeomorfismo. Esse objeto aqui é o vetor contravariante, o vetor covariante. Do ponto de vista dos diffeomorfismos, isso é invariante; do ponto de vista dos diffeomorfismos, isso aqui é invariante. Então, eu tenho várias maneiras, né, de acoplar o meu modelo sigma. Quer dizer, então eu uso, por exemplo, os objetos geométricos do meu modelo sigma, a curvatura, para acoplar também, né? Não uso a conexão, porque a conexão, a gente sabe, a conexão ela tem terminologia, então não adianta eu querer casar, né, o Fermi com isso, porque o Fermi se transforma como um vetor. Para formar um invariante, eu tenho que ligar vetor com vetor, vetor com tensor. Conexão aparece geralmente na derivada covariante. Então, isso aí é um cantinho mais. Então, eu poderia também criar algum tipo assim, por exemplo, nada me impediria. Eu poderia pegar, talvez, mas assim, é um termo meio weird, também estranho. Pegar alguma coisa desse tipo. Nablani, vou pegar alguma coisa desse tipo. Vamos dizer, por exemplo, Demi. Esse aqui se transforma como um vetor sobre diffeomorfismo. A transformação de diffeomorfismo de ser um jacobiano direitinho. E aí, por exemplo, né, eu poderia acoplar isso aqui com, vamos ver se dá, um gama mi. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Algo desse tipo. Eu poderia pegar psi barra gama mi psi j. Então, do ponto de vista dos diffeomorfismos, né? Aí, ok, deixa eu apagar isso aqui. Então, essas são possibilidades. E aqui desse lado, a única coisa que eu teria que colocar aqui um demi, por exemplo. Eu não poderia fazer algo desse tipo. Vou botar aqui uma matriz mini, a matriz que é o comutador de duas matrizes gama, né? Que é um meio de gama mi, gama mi, menos gama mi, gama mi. Vai acoplar isso aqui, se eu quisesse, por exemplo, com um demi i.
Benigno, J. É um acoplamento derivativo, eu vou colocar esse acoplamento. De qualquer maneira, isso aqui se transforma como um vetor contra a variante, do ponto de vista dos diplomorfismos, isso aqui como outro vetor contra a variante. Isso aqui são vetores covariantes, esse aqui é a matriz é antissimétrica, simplesmente vamos dizer que eu tenho que antissimetrizar isso aqui. Não quer dizer que isso aqui tem uma propriedade simétrica. Como isso aqui é antissimétrico em linha, simplesmente automaticamente eu antissimetrizo. Mas seria um acoplamento que eu poderia também criar. Mas esses aqui são outros acoplamentos naturais. Ligar os condensados fermiônicos, os bilineares fermiônicos, por exemplo, com os tensores de curvatura do ambiente de exposição. Então, dessa maneira, agora, eu tenho que ver fenomenologicamente o que seria mais interessante. Se eu quiser fazer um modelo signo, se eu quiser estudar, por exemplo, decaimentos ou sessões de choque efetivas, em baixas energias para os radons, eu poderia ver qual acoplamento seria mais interessante, se é o acoplamento da curvatura, se é o acoplamento do escalar de curvatura. Eu teria que redefinir aquela álgebra matricial, a relação de transcommutação. Não, aquela fica tudo igual. Porque aquilo está tudo no espaço está tudo em Minkowski, exatamente. Você não está introduzindo que eu fosse para a variedade curva. Se você for para a variedade curva, se você quiser falar o que é um spinor da variedade curva, aí você tem que olhar o que é um spinor de S ou N. Imagina que você está no espaço de Minkowski, mas que o teu modelo sigma esteja definido em cima de uma quadrosfera. Então você tem que definir os spinores agora com respeito à variedade curva associada à quadrosfera. E aí a gente sabe como é que a gente introduz términos no espaço. Oi? Lá não vai ser um da planta, a gente tem Minkowski. Isso não. Você está fazendo término em relação a um espaço interno que não é o mesmo que o espaço-tempo de Minkowski. Exatamente. Tá? Tem duas coisas aqui. Você pode falar, quando você fala do férmio no modelo sigma, você fala que ele é férmio no sentido do espaço-tempo dentro de Minkowski. Do ponto de vista do espaço do modelo sigma, ele é um vetor. O índice que ele carrega do modelo sigma é um índice vetorial, é o psi. Então, ele é um vetor da variedade do grupo de estrutura do modelo sigma, mas ele é um férmio do espaço-tempo. Certo? Agora, nada nos impede de definir também o que é um férmio dentro do modelo sigma. Mas aí você tem que, para olhar para esse férmio, você tem que olhar para o grupo SON, que é o grupo do espaço tangente da gravidade curva. É como se você definisse um férmio em cima de uma quadrosfera, ou em cima de um quadro de ele foi aplicado uma amiga igual a 2, a métrica do espaço-tempo. Exatamente. Você for definir, a gente sabe que quando eu vou definir a álgebra de Clifford em cima de uma variedade curva, eu crio as matrizes gama A. Essas são as matrizes. Eu pego um espaço plano, um espaço n-dimensional plano, sei construir a álgebra de Clifford, gama A, gama B, igual a 2 vezes delta AB, vezes aqui a matriz, que vai ser com a dimensão da representação fermiônica. Se eu tiver então um espaço-tempo n-dimensional, eu sei que os meus férmios, eles têm dimensão 2 elevado à parte inteira de n sobre 2. Essa matriz aqui é uma matriz 2n sobre 2 por 2n sobre 2. E aí sim, eu vou definir os. Agora sim, quem são os meus gama-is? Meus gama-is são EI, A, gama A. Então, quando eu for fazer essa relação de anticonjuntação, gama-i e gama-j, eu vou colocar isso aqui, eu vou jogar isso aqui no final do dia, dá 2, G e J. Essa é a matriz de identidade. Então, a álgebra de Clifford e as matrizes gama do modelo sigma, do espaço que é o modelo sigma, seguem isso aqui. No espaço de Minkowski, a nossa álgebra de Clifford continua sendo a nossa álgebra da equação de Dirac. 2 em I, eu estou em 4 dimensões e aqui a identidade 4. Certo? Legal? Então, o discursinho do férmio mesmo, eu não vou me alongar muito, porque quando a gente for fazer modelo sigma no curso de Avenue, no curso de supersimetria, a gente for falar de modelo sigma, supersimetria, eu vou voltar um pouco a essa discussão, e a supersimetria, ela resolve todos os problemas do férmio para a gente. Ela já dá, inclusive, os acoplamentos. Quando a gente estuda o modelo sigma não linear em supersimetria, o acoplamento dela já sai. Então, a supersimetria, ela já faz tudo para a gente não precisa se preocupar com nada, a vantagem dela é essa. Aqui não, eu tenho que me preocupar de introduzir o férmio à mão, de criar o acoplamento. A supersimetria não, você voltou o escalar, ela já traz o férmio. Na hora que ela joga a ação do modelo sigma, ela já joga também os termos acoplados com o próprio modelo. Ela já faz tudo para a gente, o trabalho fica todo resolvido. Aqui,
Eu só queria, para quem estiver interessado em aprofundar um pouco mais essa discussão da aplicação, né, dos modelos sigma na física hadrônica, tem duas coisas que podem ser estudadas interessantes. Tem dois tipos, duas linhas interessantes, correlacionadas, mas não idênticas. Uma é a linha dos chamados esquímios. Né? Então, esses esquímios aqui foram estudados no final da década de 70, depois o Iden, né, escreveu um paper que imortalizou os esquímios, no início de 80, acho que foi 82. Então, vocês podem olhar essa discussão dos esquímios, né, que são, na verdade, sólidos associados a modelos sigma não lineares que descrevem hadrons. Né? Então, na verdade, na concepção dos esquímios, os hadrons são descritos como objetos, vamos dizer, configurações topológicas ligadas a modelos sigma não lineares. É a relação entre modelos sigma não lineares e baryons, por exemplo. A teoria de perturbações quirais, né, que é a chamada Chiral Perturbation Theory, também adota essa discussão dos modelos sigma para descrever a física de métodos. Né? Aqui tem um trabalho interessante, então, quer dizer, tem o próprio trabalho do próprio Stirling, que é um trabalho original disso, mas aí depois vocês podem procurar um paper do Witten, paper do Witten, deixa eu dizer, é de 82 ou 83. Eu me lembro que foi a Trieste em 83 para falar sobre isso, então o paper dele deve ser de 83 ou do final de 82. Então ele faz um paper interessante, em que ele mostra a relação entre o modelo sigma e essa física hadrônica. E aqui, Chiral Perturbation Theory, o nome bom, se vocês quiserem olhar, o nome que é militante na área e que fez muitas coisas, inclusive escreveu bons artigos de review, é o Lloyd Wheeler. É o pessoal de Berna, esse Lloyd Wheeler. Tem também o Minkowski novo, Minkowski moderno. Lloyd Wheeler e Minkowski, que são os nomes mais assim que fizeram artigos de assim, fizeram bastante coisa nessa área da Chiral Perturbation Theory. E também é a aplicação de modelos sigma não lineares a essa física hadrônica. Essa física hadrônica de baixas energias, a interação dos mesons, né, com os núcleos. Então, são dois assuntos interessantes, né? Os esquímios, a gente sempre vê falar neles, mas eles são assuntos que eu diria que não são assuntos de moda, são assuntos bem clássicos, porque sempre a gente precisa, né, falar de escrever, por exemplo, teorias efetivas para baryons, para mesons, né? E aí a Chiral Perturbation Theory é sempre um bom approach. Então isso aí é uma coisa que pode ser interessante se alguém se interessar para ver uma bela aplicação aí dos modelos sigma não lineares. Aqui eu não sei se é o Lloyd Wheeler com Y ou não, vocês acham fácil. É o Lloyd Wheeler de Berna e o Minkowski também. São esses dois nomes aí que fizeram coisas do Perturbation Theory. Tem também uma referência interessante no Stefano Bellucci. Bellucci, numa certa época também, eu estou trabalhando nisso, ele tem um paper bom de review, para quem quer entender como é que a área funciona, certo? Então, deixo isso aí com vocês. Então, com isso aqui a gente mais ou menos falou dos ferros e a gente vai voltar a isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais sistemática, com a supersimetria. O Ricardo hoje também mal? Eu acho que eu não sei, talvez ele venha. Ah, tá bem. Você encontra essa fé, disse que viria. Não, mas tudo bem? Isso a gente conseguiu encontrar essa fé, ele disse que Não, mas tudo bem, porque você estando aí, qualquer coisa você pega material. Isso, mas eu acho que ele vem. Então, vamos agora discutir um pouquinho a questão das isometrias.
Um livro bom também, onde tem se vocês quiserem, se quem quiser se aprofundar algo no caso de modelo C, um lugar bom também onde tem, que eu gosto muito, aliás, tudo que está naquele livro eu gosto, é o melhor livro de teoria de campos, é o livro do Ziegel, né? Por exemplo, do Arne Ziegel, do Fields. Aquele famoso Fields que está na rede, vocês acham essa referência aqui nos arquivos, é o Fields, né? Ele deixou sempre na rede, de vez em quando atualiza, do Ziegel. Né? Ele é um archive lá, que eu não sei, mas botando o Arne Ziegel, vocês acham. Essa para mim é a melhor referência que tem em teoria de campos, o melhor material escrito sobre teoria de campos. E ele tem também um capítulo bom sobre modelo C. Opa! Sem e com supersimetria. Então, se vocês quiserem olhar, o Ziegel, ele é sempre bom. Bom, então, vamos falar da isometria. Vamos lembrar só rapidamente o que é uma isometria. Então, fazer um breve levantamento, uma coisa rápida aqui, sobre o que é isometria, uma variedade de curva qualquer. Não estou falando agora de modelo de sigma, não. Estou falando de uma variedade riemanniana, qualquer, ou se é riemanniana, não importa. Só para fazer uma boa visãozinha. Um lugarzinho bom, discreto, onde está bom de ler sobre isometrias, é o livro do Weinberg. O livro do Weinberg de Relatividade Geral e Cosmologia, né? Quer dizer, uma boa revisão de isometria, né? De vetores de Killing, né? Isometria e vetores de Killing. Em geral, os livros de relatividade também tem isso, né? Isometrias, vetores de Killing. A primeira abordagem bem introdutória, o assunto está no livro do Weinberg. Um livro de relatividade geral e cosmologia do ar. Mas o livro também do Gasperini de Sabata, aquele livro que eu dei para vocês também no semestre passado, foi da revista do Blagojevich também tem. Então, em geral, os livros bons de relatividade eles falam sobre isometrias e vetores de Killing. Então, vamos fazer uma revisão assim, que é uma coisa simples de entender. Nós sabemos que a gente tem uma variedade, né, uma variedade de curva, uma métrica Gemini, das suas coordenadas x. Então, nós sabemos que quando a gente faz as famosas transformações gerais de coordenadas, ou os diffeomorfismos, né, ela métrica sofre essa transformação. O x está em x', né, x' de x, então a métrica sofre essa transformação aqui. Nós já sabemos, né? Femini, x', x capa, x', x lambda, g, capa, transformação geral de coordenadas. O que é uma isometria? Uma isometria é uma transformação mais particular. É uma transformação que deixa invariante a forma funcional da métrica. Não está dizendo isometria, a mesma métrica. A métrica não muda. Então, uma transformação de isometria ela é caracterizada por fazer esse serviço aqui para nós. G' mini de x' é igual ao G' de x'. A métrica, usando que a métrica seja um escalar, estou dizendo isso. G' de x' igual a G' de x'. G' de x' é igual a G' de x'. Ou seja, a métrica fica invariante em forma. Então, isso é a chamada isometria. Então, vamos dizer o seguinte: suponhamos que a gente pegue uma transformação e os vetores de Killing, o interessante é que eles estão associados, em geral, a uma álgebra de Lie. Então, vamos pegar transformações de isometria infinitesimais. Vamos pegar transformações gerais de coordenadas infinitesimais. Isso aí fora. X' igual a x' mais vamos dizer assim, um epsilon e aqui um psi midis. Vamos colocar esse epsilon aqui tendendo a zero para dizer que eu estou fazendo uma transformação infinitesimal. Então, isso aqui é uma transformação geral de coordenadas infinitesimal. Se isso aqui é um diffeomorfismo, então, claro, a gente sabe que a gente ganha de lá, né?
Se aquilo ali é um isomorfismo, tem que G' μ de x' é igual a G' de x. Mas estou falando de isomorfismo, de uma isometria. A isometria, se aquela transformação lá definir uma isometria, o que eu tenho do lado esquerdo é isso aqui. Agora vamos escrever isso aqui. A posição, né? Isso aqui é uma transformação geral de coordenadas, é um diffeomorfismo. Mas ele vai corresponder a uma isometria se aqui eu tiver o G' de x' igual a em cima. Dx capa, dx lambda, dx mi, g capa lambda, dx. Isso é uma isometria métrica, manteve-se invariante de forma. Nós vamos ver uma interpretação geométrica mais clara para isso. Enquanto vamos só ver o que isso acarreta, então, quais são as condições que psi tem que satisfazer para que isso aqui seja verdade. Então, isso aqui vai impor. Isso aqui é geral. Independentemente do psi, isso aqui vale sempre, porque isso aqui é um diffeomorfismo. Isso aqui vale para qualquer transformação geral de coordenadas, que é o caráter tensorial da métrica. Mas isso aqui não. Isso aqui já especifica uma condição bem definida. Quero que a métrica não mude de forma. Então vamos colocar essa condição aqui. Então, G' de x, então vamos fazer uma expansão de Taylor aqui, mantendo a primeira ordem em epsilon. Então isso aqui vai ficar G' de x mais, então a gente vai ter aqui epsilon, psi, no caso epsilon psi kappa, d kappa, atuando em G' certo? E só a expansão de Taylor aqui do lado esquerdo, que x' mais epsilon psi. Então fiz uma expansãozinha de Taylor aqui em primeira ordem em psi. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Dx kappa, dx' mi, então a gente sabe que, daí a gente dx' mi, dx kappa é delta de mi kappa mais epsilon derivado em relação a x kappa do psi. Estou derivando aquela relação estou derivando aquela transformação em relação a x kappa, só para a gente tirar a ideia do que é o d. Isso é dx' mi e dx kappa. Se eu quiser incluir aquela matriz lá, é o inverso. Se eu quiser inverter essa matriz, eu teria que multiplicar isso aqui por, vamos dizer assim, dx kappa, dx' mi. Isso aqui seria delta de kappa mi, em primeira ordem, isso aqui seria menos epsilon dmi psi kappa. Se eu multiplicar isso por isso e mantiver a primeira ordem epsilon, esse termo dá 1, como deveria ser. Estou fazendo isso vezes 1, ou seja, estou propondo que isso aqui, essa matriz aqui, é a inversa dessa. O primeiro termo dá a identidade. Esse termo aqui faz o kappa virar mi, então fica menos dmi psi mi. Esse termo aqui faz o kappa virar mi, fica menos dmi psi mi. Então esses dois termos se cancelam e o outro termo é um termo de ordem epsilon 2. Você está escolhendo o termo de epsilon. Estou escolhendo em epsilon. Em epsilon psi. O delta é o epsilon psi, aquele parâmetro. Certo? É epsilon psi vezes o termo, certo? Exatamente. Então isso aqui é a proposta. Isso aqui em primeira ordem, isso aqui é o inverso. Então a gente teria aqui, esse objeto aqui vai dar para nós o delta de kappa mi menos epsilon dmi psi kappa. E esse carinha aqui vai dar para nós delta de lambda mi menos epsilon dmi psi lambda. E tudo isso aqui vezes g kappa lambda dx. Certo? Tá legal? Então eu estou usando aqui a condição de isometria. Tá? Então isso agora amarra a transformação, né? Me amarra a transformação particular, o tipo de transformação do diffeomorfismo.
Então vamos lá. Então, primeiro termo de cada, GMI e GMI, mas tudo igual. Vamos manter só os termos de primeira ordem métrica. Primeira ordem métrica, então aqui, esse termo da autoataque, então esse termo aqui vai interferir com esse termo aqui, com esse termo aqui. Então vamos produzir, vamos jogar tudo para o lado de lá, que esses termos vão para lá para o sinal. Então vamos começar por aqui. Então vamos colocar todos os termos de ordem epsilon. Então, do lado esquerdo eu vou ter psi kappa, d kappa, GMI. Aí, esse termo aqui, que vai bater com esse, ele vai produzir o delta de kappa min. Então ele vai produzir, que vem do lado de cá, aqui com sinal mate. Então vai produzir um mais, né, epsilon. Aí vai produzir um DI cilândrico. Vai produzir um DI cilândrico, não é isso? E um G mi plano. E o outro termo deve ser o simétrico dele, né? Ele produz um demi kappa, G, kappa, mi. É o simétrico, você vai produzir demi cilândrico, G, kappa, mi. Então, primeira ordem imensa. Então, isso já é porque a gente pode pensar, não está de uma forma muito domesticada, mas é uma forma meio selvagem da chamada equação de Keeler. Vamos ver como é que ela fica. Vamos melhorar agora um pouco essa expressãozinha aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, esses objetos aqui, estou colocando que a coordenada ela não tem um caráter de vetor, mas isso aqui é uma transformação infinitesimal. Esses psinis aqui são vetores. Psi para nós é um vetor. Psi não é simplesmente uma coordenada, é um vetor. Então eu posso abaixar e levantar o índice. Faz sentido, né? Eu tenho essa relação aqui. Psi, linha, mi, x linha, d, x linha, mi, dx mi, mi de x, tá? Psi é um objeto vetorial. Nós vamos chamar ele de vetor de Keeler. Então nós estamos dizendo que aquela transformação é caracterizada por um acréscimo infinitesimal proporcional a um vetor. O epsilon é o parâmetro infinitesimal e o psi faz o papel do vetor. Por isso que psi não é uma mera coordenada. Porque eu não posso abaixar e levantar o índice do x, porque x não é um vetor, não é um tensor. Quando tem espaço puro. Delta x é, dx mi é, mas o x é uma coordenada, ele não tem caráter covariante. Mas o psi é tomado desde o início como sendo um quadro com n vetor, um vetor da variedade. Então, ele tem caráter covariante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para colocar essa expressão de uma forma mais convencional, como é apresentada, eu posso escrever esse termo assim. Vamos pegar esse termo aqui, vamos escrever assim. Ele vai ser a derivada de cilândrica, vamos colocar assim, gemilândrica, menos, pode falar, o xmi não, o psi transformado, ele já é na nova coordenada? Isso, quando eu transformar o psi, vai transformar como um verdadeiro vetor. Como é que um vetor se transforma sob diffeomorfismos, né? Você faz isso aqui, ó, dx mi, dx linha mi, dmi, dx, né? Isso é a transformação típica de um vetor. O novo objeto nas novas coordenadas, e esse já copiei aqui, Já é nas novas coordenadas. nas novas coordenadas. Estou dizendo isso aqui. Mas aqui nós não estamos fazendo uma mudança de coordenadas, nós estamos trabalhando com a coordenada x. Então, eu vou escrever esse termo aqui, vai ser vi
Vou colocar a derivada do produto aqui, S lambda, G, de lambda, e aqui eu vou colocar menos S lambda, DI, G de lambda. Certo? Estou fazendo essa junção para poder aqui trazer esse. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse terminho aqui, claro, às vezes isso aqui esqueci disso. E esse cara é a mesma coisa, vai ser DI, S lambda, G lambda Mi, S lambda, DI, G lambda Mi. Certo? Então, esse termo aqui já fica claro para a gente que ele é o DI do XMI. Esse termo já foi trabalhado. Esse termo também é o DI do XMI. É o simétrico dele. Isso é uma regra da cadeia. Isso, uma regra de Leibniz. Isso, exatamente, uma regra de Leibniz. E agora eu vou pegar esses termos aqui, menos, né? Vou pegar esse termo aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse. Aqui eu tenho esse capa, então eu vou botar aqui. Eu tenho esse lambda. Como esse capa aqui é índice livre, né? E aqui eu tenho lambda, eu posso botar esse lambda em evidência. Então eu tenho dx lambda, menos esse lambda, G. dk de lambda do G Mi menos DI do G lambda menos DI do G lambda Mi. Isso aqui igual a zero. Então, esse termo que está aqui, se a gente, então eu posso agora escrever, vamos fazer o seguinte, não está legal, para a gente ficar juntinho, tá? Agora, como eu estou colocando todos os x's com índice baixo, vamos colocar esse xi aqui também com índice baixo. Quem é xi lambda? Xi lambda é G lambda, isso, para poder aparecer uma conexão, exatamente, G lambda, K, si K, vamos colocar isso aqui desse modo. Aqui é o nosso xilambda. E aí a gente vê G lambda K, né? Então, nós temos D lambda G Mi, D Mi, G lambda. Esse objeto que está aqui, ó, se a gente for fatorar aqui, se botar esse lambda mais para esse K aqui atrás. Depois que eu fiz isso aqui é o nosso xilambda, eu vou botar o xk aqui atrás. Vamos deixar aqui isso aqui. Então, esse objeto que está aqui também cara de símbolo de Cristóforo, né? Vamos dizer, o símbolo de Cristóforo, isso aqui é o lambda K, tá? Lambda. Então, vamos dizer, se a gente pegasse esse objeto aqui, ó, o gama K, mini, ele é um meio de G lambda K, ou GK lambda, de Mi, G lambda Mi, DI, G lambda Mi, mais DI, G lambda Mi, menos D lambda G Mi. Então, esse objeto que está aí é duas vezes o símbolo de Cristóforo. Só lembrar da definição do símbolo de Cristóforo. Então, esse objeto que está aqui ele é duas vezes G lambda GK Mi. E aí, esse é o símbolo de Cristóforo mesmo. Não estamos trabalhando com torção, não. E aí, a gente sabe se nós juntarmos o primeiro termo. Se eu pegar esse carinha aqui, ó, DI com símbolo de Cristóforo. Se eu pegar isso aqui, DI, XI,
menos gama capa mini se capa. E depois pegar o outro termo, que é mais. Professor, esse menos ali não foi absorvido lá na definição da conexão? Qual? Esse menos ali. Ah, não, a conexão é isso aqui, é um meio disso. Porque se o só não tem esse não menos. Ah, desculpa, Agora é coisa antiga aqui. não, tá certo. José, tem um sinal global mesmo, equivocado na passagem ali em cima para essa linha do meio. Você vê que o primeiro termo entre parênteses é aquele primeiro termo lá que era positivo. Tá certo. Gerando da K, gerando Gemini, era o primeiro termo lá que era positivo. Os outros dois termos seguintes eram negativos, eles estão aparecendo como positivos. Então, na verdade, o sinal global. Tem razão. Esse termo aqui é negativo. Isso, que é o segundo Esse termo aqui é que negativo. é o terceiro termo entre parênteses. São esses aqui, né? Isso. Só aqui tem um sinal mais, né? Isso, exatamente. Aqui tem um sinal mais, tá certo. Então, no final das contas, você está escrevendo lá naquele quadro, a esquerda está correta. Porque isso aí agora. é menos a conexão. Agora, isso, tá certo. E aquele termo era positivo mesmo, né? Exatamente. Aquele primeiro lá é positivo mesmo, né? Isso aí, na verdade, é menos duas vezes a conexão. Isso tudo aí É, menos duas vezes a conexão. Perfeito. Tá certo. Agora sim, tá certo. Esse termo, porque esse termo, quer dizer, isso aqui agora sim, isso aqui tem menos, isso aqui tem menos e aquilo ali tem mais. Então isso aqui é menos duas vezes a conexão. Tá certo, sim, obrigado. É isso mesmo, né? Beleza. Então a gente ficou, tá legal. Tá certinho. Vai ficar certo? Ó, você chamou a atenção, o Álvaro corrigiu, você entendeu? Certinho. Então aqui ficou menos gama capa também mini ou mini, isso aqui é simétrico. O que é importante é que agora essa conexão não tem torção, ela é simétrica. Isso aqui é igual a zero. Então, nós reconhecemos aqui a derivada covariante mi, aqui é o contrário, né? Aqui é mi. O segundo termo. Então, nós reconhecemos aqui a derivada de mi do que se mi mais de mi do que se mi igual a zero. É isso. É a forma convencional, eu digo que é a forma mais domesticada da relação de Killing. Claro que essa relação aqui é verdadeira, mas ela fica meio, ela não está numa forma manifestamente covariante. Por isso que a gente não gosta, porque tem aquelas derivadas usuais. Então, claro, no final do dia ela é covariante, mas na maneira que está ali ela não é manifestamente, não está explicitamente covariante. Então, geralmente se traz a chamada equação de Killing para essa forma, para poder colocar de uma forma manifestamente covariante. Então, os vetores, dada uma métrica, essa métrica tem a sua conexão